vestibular mais fácil para passar em medicina em menos de um ano? Vamos falar sobre isso? Vamos lá! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara, e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano. E esse vídeo aqui é um vídeo de aquecimento. Exatamente. Débora, como assim? Nós teremos um evento na próxima semana e esse vídeo aqui vai ser para te preparar para tudo que você vai ver nesse evento. Então, eu já quero antecipar alguns conteúdos, te fornecer algumas coisas para você já chegar lá sabendo bastante coisa e conseguir aproveitar da melhor maneira possível o nosso evento ali de 3 aulas que tem um foco total na sua aprovação em medicina em menos de um ano. Beleza? E esse vídeo aqui eu tô gravando por quê? Porque é muito comum, é muito recorrente essa pergunta. Débora, qual que é o vestibular mais fácil para passar em medicina? Certo? E aqui nós vamos falar nome de faculdade, níveis de dificuldade, para ficar bem claro para vocês. Mas nós vamos separar as faculdades públicas das particulares. Por quê? Porque tem alguns alunos que só fazem vestibulares de faculdades públicas, tem outros que só vão prestar particulares e alguns que prestam as duas. E nós vamos também, inclusive, comparar. Tem alguns vestibulares de faculdades particulares que são mais exigentes, inclusive, do que algumas faculdades públicas. Tem isso, Débora? Tem também, e nós vamos falar sobre isso. Mas vamos do começo, antes de a gente discutir ali as públicas e as particulares, vocês precisam entender o seguinte: o que facilita a entrada do candidato em medicina? O número de vagas, o número de concorrentes, certo? Qual é a banca que mais prepara vestibulares de medicina no nosso país? É a Banca VUNESP, e isso é uma coisa importante você saber. Então, olha só, a banca que mais prepara vestibulares de medicina, onde te dá mais chance de conseguir aprovação, é a Banca VUNESP. Ela prepara mais de 40 vestibulares de medicina por ano. Gente, nenhuma outra banca prepara tantos vestibulares de medicina quanto a VUNESP. Por exemplo, só pública, a Banca VUNESP prepara 5 vestibulares, particulares 35 e às vezes até um pouco mais de 35 provas. Então, você tem um leque muito grande de opções. Vou prestar vestibular de faculdades particulares. Você tem mais de 35 opções dentro da Banca VUNESP. Então, você não tem uma ou duas, tem 35, com as mais diversas características. Então, tem alguns vestibulares que têm questões objetivas e redação, outras que têm questões objetivas, dissertativa e redação, tem prova com 3 níveis, níveis 1, 2 e 3, então tem várias particularidades, eu vou tentar deixar tudo o mais claro possível para você aqui. Mas a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: se você não tinha olhado com atenção para a VUNESP, é a hora de olhar. Por quê? Porque nós estamos chegando próximo ali, os vestibulares estão se aproximando, e se você quer realmente garantir a sua aprovação em menos de um ano, você precisa olhar com carinho para a Banca VUNESP. Por quê? Pelo leque de opções que você tem. Tudo bem? Débora, eu só vou fazer faculdades públicas ou só vou fazer faculdades particulares. Quais são as minhas opções com a VUNESP? Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Eu vou separar para que eu consiga responder ali ambas, tanto a pública quanto a particular. Vamos ver aqui, vamos falar das públicas primeiro. A Banca VUNESP, ela prepara 5 vestibulares de faculdades públicas por ano. Exatamente. Quais são elas? FAMEMA, FAMERP, UNESP, Unifesp e UEA. 5 faculdades públicas. Eu vou falar sobre todas elas, algumas características aqui. Então, qual que é a primeira vantagem de olhar para a VUNESP? Ao invés de fazer uma prova e você queimar todas as suas possibilidades em uma única prova, você tem a opção de prestar 5 vestibulares. Então, você tem 5 chances de aprovação quando a gente fala de faculdade pública na Banca VUNESP. E melhor, faculdades públicas que têm grau de... a prova em si, o grau de complexidade das provas são diferentes. Umas um pouco mais tranquilas, uma aí talvez um pouco mais exigente, só que você consegue se preparar para essas provas. E aí tem várias vantagens em se preparar para provas da mesma banca, e nós vamos falar sobre isso. Então, olha só, vamos falar aqui primeiro da FAMEMA. FAMEMA é uma prova nível 1.
O que significa isso? É uma prova objetiva, é uma prova direta ao ponto, é uma prova que exige pouca interpretação. Nós temos uma prova com 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Um único dia de prova, então você não vai lá, faz uma prova, depois faz a primeira fase, vai para a segunda. Não. Um único dia você vai lá e resolve isso. A prova é relativamente simples, então uma desvantagem disso é que a nota de corte é bem alta. Então os alunos acertam geralmente em torno de 38, 39 de 40. Débora, isso é quase um absurdo? Não, é relativamente simples conseguir essa nota vendo a prova como ela é. É uma prova simples. E o grande diferencial é o aluno que sabe fazer uma prova dissertativa. O aluno que conhece critério de correção, ele vai ter vantagem, provavelmente ele vai passar. Por quê? Na objetiva, a tendência é que todo mundo que realmente está estudando vá bem. Então, ó, nossa primeira prova, nível 1, uma prova super gostosa de fazer. Nós temos uma outra prova nível 1 também pública, que é a UEA, certo? Muita gente acaba não prestando esse vestibular, porque fica no Amazonas, é um pouco mais longe, né? Para muita gente, mas é uma faculdade pública, nós temos somente questões objetivas, não tem questões dissertativas, são 2 dias de prova, as 2 provas são objetivas e uma redação. Também nível 1, também direto ao ponto, sem muita interpretação, uma prova também deliciosa de fazer. Então, ó, só pública nós temos 2 provas níveis 1, direto ao ponto, objetiva, grau de complexidade baixo. Depois, nós temos 2 provas de faculdades públicas, que são níveis 2, e são provas completamente diferentes. Nós temos a FAMERP e tem a Unesp. Muita gente conhece a Unesp, acaba não conhecendo tanto a FAMERP, mas a Unesp é bem conhecida, certo? São 2 provas níveis 2 que a banca VUNESP também prepara. Então, nós temos a Unesp, que é mais interdisciplinar, muita interpretação. A FAMERP é uma prova nível 2, gosta também de interpretação, só que não tem tanto essa pegada, né, de questões interdisciplinares, beleza? 2 provas níveis 2. Já são provas maiores, tem 2 dias de prova. Olha só, FAMERP são 2 dias seguidos. Você faz um dia, faz uma prova, no dia seguinte você já vai, faz a outra. Você não tem que esperar sair um resultado para fazer a segunda fase. No caso da Unesp, tem a primeira prova, sai o resultado, se você atingiu a nota de corte, você vai para a segunda fase. Provas diferentes. Percebeu que são provas diferentes? Então, olha só, eu posso prestar a FAMEMA, eu posso prestar a UEA, eu posso prestar a FAMERP e também posso prestar a Unesp. 4 chances de aprovação em menos de um ano. Outra faculdade que a banca VUNESP prepara é a Unifesp. Só que a Unifesp é um sistema misto. A primeira fase é Enem e a segunda fase é VUNESP. E a Unifesp tem o nível 3, uma prova um pouco mais exigente, um grau de complexidade mais elevado nas questões. Nível 1, 2 e 3. Então, é só para você entender essa escadinha, tá? Nível 1, FAMEMA e UEA. Nível 2, FAMERP e Unesp. Nível 3, Unifesp. De acordo com o que vai subindo esse nível, vai aumentando o grau de complexidade dessa prova também. Boas notícias, Débora, mas são 5 provas diferentes. Sim, só que tem uma coisa bacana. Existem 3 pilares para você atingir a aprovação em medicina em qualquer faculdade que a banca VUNESP prepara. Quais são eles? Conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Para todas essas provas que a banca VUNESP prepara, o conteúdo base é o mesmo. Então, eu vou aprender o conteúdo base uma única vez dessas provas e eu vou conseguir ver boa parte de todas elas. E aí, se eu for prestar FAMERP e Unesp, eu só preciso aprender o conteúdo específico das 2 e o critério de correção, porque o conteúdo base eu já sei, porque o conteúdo base vale para 5 provas, não só para 5, né? Para as mais de 40 provas que a banca VUNESP prepara. Então, onde é que eu ganho? Eu ganho tempo e ganho um leque maior de opções. Por quê? O que eu estou estudando para uma prova, eu aproveito para mais de uma, né? Para várias outras. E aí, eu só preciso estudar o que é específico de cada uma das que eu vou prestar e o critério de correção. Deu para entender? Gente, com a banca VUNESP, você consegue se preparar e conquistar a aprovação em 5 faculdades públicas no mesmo ano. Você consegue se preparar para 5 faculdades públicas. É a única banca que te dá 5 opções para aprovação em um mesmo ano.
ok? Débora, e é possível passar nessas faculdades em menos de um ano? Sim, é possível e eu vejo isso com muita frequência. Só que você precisa conhecer e respeitar os 3 pilares: conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Onde é que eu sei mais sobre isso? Lembra do nosso evento, das 3 aulas? Nós vamos falar sobre isso. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda por algum motivo não se inscreveu para o evento, você está perdendo tempo, precisa correr e se inscrever. Vou deixar o link aqui na descrição, corre lá, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp para você não perder nada. E se você já está inscrito, vai no seu despertador, coloca para despertar lá nos dias do nosso evento para você não correr o risco de perder nada, beleza? Ok, agora nós vamos falar sobre as faculdades particulares que muitos alunos prestam. Por exemplo, Santa Casa, Einstein. Gente, as particulares é impossível falar todas, tá? Tem mais de 30 provas. Então, Santa Casa, Einstein, ABC, FMJ, FAMECA, vamos lá, Unisa, São Caetano, São Camilo, Unifilmes Trindade, Mineiros, Unicerrado, UNP, gente, o que mais? Vamos lá, AGES, e tem Unisul, Uniceub, e aí vai, tem muitas opções de provas. São Paulo, fora de São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, no Sul, Brasília, tem VUNESP para tudo quanto é lado, ok? E qual que é a vantagem de prestar vestibular da Banca VUNESP nas faculdades particulares? Nós temos 3 níveis de dificuldade de provas, níveis 1, 2 e 3. Para cada nível existem as suas particularidades. Então, o que é uma prova nível 1? O que é uma prova nível 2? O que é uma prova nível 3? Quais são as principais características? O que é um conteúdo base de prova nível 1? O que é um conteúdo base de prova nível 2? E o que é um conteúdo base de uma prova nível 3? Tudo isso nós vamos desmembrar lá no nosso evento. Só que é importante você entender que isso existe. E se existe e eu conheço, eu consigo escolher a melhor opção para mim. Ok? Então, olha só, Débora, eu quero fazer medicina em São Paulo. Você tem mais de 15 opções de faculdades de medicina que a Banca VUNESP prepara em São Paulo. Olha que loucura. Então, significa isso, que você pode prestar, você tem 10, 15 opções de provas para conseguir aprovação em menos de um ano. O número de vagas que você tem, as possibilidades são imensas. Então, sem a menor sombra de dúvidas, a Banca VUNESP é sim a melhor opção. Tem alunos que falam assim comigo, eu tenho muita dificuldade em provas dissertativas. Dentro da Banca VUNESP, você consegue escolher uma prova que só tenha questões dissertativas e redação. Por exemplo, ABC em São Paulo, uma faculdade extremamente conhecida, tradicional, só tem questões objetivas e uma redação. Débora, eu me dou muito bem em questões dissertativas. Einstein é uma boa opção porque pesa muito. Santa Casa pesa muito. São Caetano, São Camilo, são provas que têm um peso bem grande ali as questões dissertativas. Débora, eu não gosto de prova extensa, com muito texto, que tenha muita coisa para interpretar. Então, vamos fazer uma prova nível 1. Eu sou boa na leitura, tenho essa habilidade, faço isso com facilidade? Então, faça provas níveis 2. Débora, já tem uma base legal, estudo bem, tenho uma boa base de conceito, faça provas níveis 3. Gente, a VUNESP você consegue saber o que você sabe e se adaptar para uma prova de forma muito mais acessível, ok? Então, é importante você entender isso. Com relação, eu vou pegar alguns nomes aqui para a gente falar sobre as facilidades. Vou pegar aqui das públicas, porque eu falei que eu ia dar nome aqui. Débora, se eu tivesse que colocar em ordem de grau de complexidade das faculdades públicas, qual que é a faculdade pública que a Banca VUNESP prepara que é a mais fácil de passar? Ou menos difícil, tá? Porque fácil, nenhuma faculdade é fácil, nem pública nem particular. Vocês querem medicina, né? Então, a gente tem que contar ali que você vai fazer sua parte, que você vai estudar, tudo bem? Então, olha só, das faculdades públicas que a Banca VUNESP prepara, qual que é a faculdade menos difícil? FAMEMA, sem a menor sombra de dúvidas,
a FAMEMA. E qual que é a faculdade mais criteriosa, mais exigente da faculdade pública que a VUNESP prepara? Unifesp. Unesp e Unifesp estão muito próximas, mas a Unifesp ainda é um pouco mais exigente do que a Unesp. Beleza? Então, teria essas duas pontas aí. Débora, e das particulares? Das particulares, nós teríamos que separar por níveis. De que provas nós estamos falando? De provas níveis 1, de provas níveis 2 ou níveis 3? Porque não tem como comparar o grau de complexidade de uma prova nível 1 com a prova nível 3, certo? Débora, olha, pelo meu perfil, né, lá no evento eu vou falar sobre as características das provas níveis 1. Pelo meu perfil, pelas características, eu vou fazer prova nível 1. Então tá, qual é a prova nível 1? É menos difícil de conseguir passar. Unisa, AEMB, Humanitas, certo? Nós temos ali algumas provas que são menos difíceis. Por exemplo, quem é menos difícil? Unisa ou São Caetano? A Unisa é menos difícil, São Caetano é mais exigente. Ah, Débora, São Caetano ou São Camilo? A gente consegue colocar isso dentro de uma escala. Para quê? Para que você veja, de acordo com o que você quer, qual você tem mais chance de conseguir essa aprovação. Provas níveis 2, nós temos Santa Casa, FMJ, Santa Marcelina, FAMECA, dessas particulares, são essas. Qual das particulares está entre as mais complexas? Santa Casa e FAMECA, sem a menor sombra de dúvidas. Das provas níveis 2, qual que é a prova menos difícil de passar? Santa Marcelina, depois FMJ. Tudo bem? Então, por que é importante você entender isso? Porque às vezes você quer muito uma prova, você fala, não, mas essa prova deve ser muito difícil. E talvez nem seja, ok? Então, é importante você entender isso. Débora, provas níveis 3 das particulares. Nós temos Einstein, nós temos ABC e temos FACISB. Provas completamente diferentes. Olha só, ABC e FACISB são provas bem semelhantes, porém, a FACISB gosta um pouco mais de picuinha do que a ABC. Então, se um aluno já está adaptado com esse tipo, com esse vocabulário, com essas características da FACISB, talvez para ele mais interessante fazer FACISB, se não, ABC. Isso se é um aluno que não gosta de questões dissertativas, que tanto FACISB quanto ABC não tem questões dissertativas. Débora, eu me dou bem em questões dissertativas, eu gosto de uma prova um pouco menor, Einstein talvez seja a melhor opção. Então, gente, o que é importante eu quero que você entenda nesse vídeo aqui de aquecimento? Lá no evento, eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre as características das provas níveis 1, sobre as características das provas níveis 2, níveis 3. Eu vou falar sobre critério de correção, de conteúdo, e vai tudo isso lá. Só que eu quero que você chegue lá com a cabeça seguinte, peraí, existem vários tipos de provas, existem provas menos complexas e provas mais complexas, existem provas que só tem questões objetivas e redação e outras que têm objetiva, dissertativa e redação, olha, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, existe um mundo de oportunidades. A Banca VUNESP oferece 40 vestibulares. A questão é, com qual desses eu me adapto melhor, qual desses aqui é mais viável para a minha realidade, para o que eu quero, para que eu atinja a minha aprovação em menos de um ano. Entende? Débora, mas como que eu vou saber todas as faculdades que a Banca VUNESP prepara? Lá no evento, eu vou entregar isso para vocês. Não só o nome das faculdades, mas as características de cada uma delas. Então, é importante que você tenha clareza disso. Então, olha só, porque muita gente fala, não, eu vou fazer ENEM. Só que o ENEM te dá duas opções de provas, de vestibular. Só pública, a VUNESP te dá 5. A VUNESP também tem várias faculdades particulares que você possa prestar. Gente, é indiscutível que as suas chances aumentam de forma brutal quando você olha para a Banca VUNESP. Vou pegar exemplos aqui. Ah, não, eu vou fazer PUC. Olha só, a PUC tem São Paulo, tem PUC Minas, tem PUC Campinas, só que cada uma é uma prova. E são provas diferentes, conteúdos inclusive diferentes, né? Os conteúdos que caem na PUC de São Paulo, eles são diferentes dos conteúdos que caem na PUC de Campinas, por exemplo. Na Banca VUNESP, o conteúdo base, nós estamos falando de mais de 40 opções, e o conteúdo base é o mesmo. O que muda? As particularidades de como vai cair, mas o conteúdo base é o mesmo. Por exemplo, probabilidade.
Se você pegar uma questão de probabilidade combinatória, você pode pegar as 40 provas da Banca VUNESP, todas elas têm. O que muda? Talvez a forma que vai ser cobrado, o grau de complexidade, se é nível 1, 2 ou 3, mas todas elas vão apresentar uma questão de probabilidade para você resolver. Por quê? Porque faz parte do conteúdo base e esse conteúdo base faz parte do coração da Banca VUNESP. Deu para entender? O que eu quero que você entenda aqui? A primeira coisa, se você não tinha olhado para a Banca VUNESP como uma oportunidade de aprovação em menos de um ano, eu quero que você pense nisso hoje. Peraí, se eu tenho 40 opções, é a melhor opção para mim. A questão é onde eu quero fazer medicina. Eu quero ir para Marília, no caso da FAMEMA, eu quero para Botucatu, que é o caso da Unesp, quero ir para São Paulo, na Unifesp. Eu quero fazer medicina no Einstein, em São Paulo. Eu quero ir para ABC, em São Paulo. Não, eu quero ir para Jundiaí, quero fazer FMJ. Não, eu sou de Brasília, Débora, a Uniceu. Débora, eu sou do Sul, a Unisul. Em Brasília é a Uniceub e no Sul é a Unisul. Débora, eu sou de Minas Gerais, tem a UniBH, tem a FACE, tem 3 opções em Minas Gerais que a Banca VUNESP prepara. Débora, eu sou do Nordeste, a UNP, tem a AGES, você tem opções, entende? Débora, eu sou de Goiás, tem a Unifimes, tem a Unicerrado. Deu para entender? Olha só, o que eu preciso saber? Onde eu quero, se é pública ou se é particular, se eu quero fazer uma prova nível 1, 2 ou 3, dependendo das características dessas provas e das minhas características também. Tudo bem? O que é muito importante que eu quero que fique claro para você aqui? Você tem 40 opções para ser aprovado em medicina este ano. Você precisa escolher qual delas você quer. Pública, particular, nível 1, 2 ou 3. Em que lugar? Exatamente isso. E lá, no nosso evento, vou te falar tudo isso, sobre particularidades, características, conteúdo base, conteúdo específico, vou falar sobre critério de correção e eu preciso que você chegue pronto lá para participar. Então, recado importante. Já curte esse vídeo? Já manda para aquela pessoa que você quer que passe em medicina com você esse ano? E se você está inscrito, fica lá no grupo que eu vou liberar o link das nossas aulas, o material todo lá no grupo do WhatsApp. Se você não se inscreveu, corre para você não perder nada. Clica no link que está aqui embaixo e faz a sua inscrição. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo de aquecimento e lá no nosso evento. Tchau, tchau.